Tá frio, né, irmãos? Bom, eu fiquei responsável. Todos acho que me conhecem. Meu nome é Gisele, sou filha dessa casa. Tenho o prazer de ter sido acolhida por essa casa. E hoje eu estou responsável de trazer a palavra do Senhor. E, obviamente, como sempre a gente fica nervoso, né? Pela responsabilidade que é, mas eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá nesse momento, fechasse seus olhos e abençoasse a minha vida, orasse para que não seja a minha boca, não seja as minhas vontades, não seja aquilo que eu penso ou o que eu acho, mas que seja o Senhor na minha vida, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem no meu pensamento, que seja de mim mesmo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que a Tua voz, Senhor, que a minha boca agora seja a Tua boca, Senhor. Que tudo que vem, Senhor, na minha boca seja tudo aquilo que está no Teu coração. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. E eu me coloco como vaso diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração foi através de uma ministração que eu vi. E enquanto a pessoa ministrava, não foi aqui da igreja, mas enquanto a pessoa ministrava, o Senhor começou a falar grandemente comigo, já tem alguns dias. E se eu pudesse dar um nome para essa ministração, eu daria o amor ao propósito, né? Nós precisamos entender que nós temos... O Senhor tem um plano para cada vida, né? Eu sei que Ele tem um plano para a minha, Ele tem um plano para a vida da Ana, um plano para a vida da Luciana. Para cada um de nós Ele tem um plano, um projeto. Mas todos os planos, juntando todos os planos, Ele vai levar a um propósito só. Que nós temos aprendido nessa casa, que é o propósito de fazer Cristo em tudo e em todos, sendo formado em cada um de nós, convergir todas as coisas a Cristo. Esse é o único propósito. Amém? E quanto nós temos estado envolvidos nesse propósito? O quanto nós temos amado e estado apaixonado por esse propósito? Porque às vezes a gente fica tão empolgado com o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, porque se o plano que Ele tem para a minha vida vai levar a esse propósito, eu preciso ser humilde e entender que não se trata de mim, não se trata mais daquilo que eu quero. Se trata de Cristo, se trata do propósito de levar tudo e a todos a Cristo. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Neemias. O Senhor falou muito comigo através do livro de Neemias em relação a isso. Nós vamos ler algumas partes, tá? Nós vamos passear um pouco pelo livro de Neemias. A pergunta que o Senhor falou comigo logo de cara, quando eu comecei a assistir essa ministração, Ele falava sobre Neemias, mas Ele estava falando de uma outra coisa. Mas na mesma hora o Senhor começou a fazer essa pergunta para mim. Vocês conhecem a história de Neemias, né? Um homem que era copeiro do rei, que tinha uma função, ele era uma função confiável do rei. E quando ele fica sabendo da destruição dos muros de Jerusalém, aquilo o comove a ponto dele largar tudo que ele tinha e ir rumo à construção desses muros. Só que aqui em Neemias 2, 17 a 20. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei o que Deus tinha sido bondoso comigo
e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. O que faz uma nação, um povo, a confiar num homem que tinha saído de Babilônia, lá do palácio do rei? O que faz um povo a confiar na palavra de um homem? E esse povo se levanta e fala: não, vamos reconstruir. Alguém tem essa resposta? Alguém sabe me dizer? E o Senhor falou no meu coração: o amor pelo propósito, a paixão pelo propósito, o amor que Neemias tinha em ver a sua cidade reconstruída, em ver a sua cidade restituída, os muros da cidade reconstruído, o amor, a paixão que ele tinha por isso, o levou a uma nação a entrar com ele nesse propósito e juntos reerguer esse muro. O quanto nós estamos apaixonados e inseridos no propósito que o Senhor tem. O quanto nós estamos inseridos nesse propósito. Porque Neemias, ele estava trabalhando para o rei. Ele tinha uma vida totalmente boa, porque ele tinha cargo de confiança. As pessoas têm olhado para nós, têm visto o nosso amor, a nossa paixão, porque a nossa paixão vai contagiar outras pessoas. Às vezes nós reclamamos tanto, sabe, que não vemos as pessoas trabalhando, não vemos as pessoas empolgadas, mas o quanto eu estou empolgado, o quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou inserido nesse propósito. E não é o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não estou dizendo isso porque eu estou colocando o plano da minha vida, aquele plano que o Senhor tem na minha vida. Eu estou fazendo com que esse plano vá rumo ao propósito. Vá rumo, fazer com que que Cristo seja conhecido e que todas as coisas sejam convertidas a Ele, convergidas a Ele. O amor ao propósito nos faz abrir mão de nossa comodidade e regalias. Ele começa a ensinar com exemplos e atitude. Abrir mão daquilo que é seu por direito. Neemias 5, você pode abrir aí comigo? Do 5, do versos 1. Ao versos 12, ele vai tomando consciência da situação do povo, de pobreza, de desigualdade, e ele começa a olhar aquilo se comoveu o coração dele. Aqui, a partir do verso 14... Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além da comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Irmãos, ele tinha o direito, ele como governador, ele tinha o direito de receber comida diferente. Ele tinha o direito de comprar terras, mas ele abriu mão do direito que ele tinha.
Amor pelo propósito é muitas das vezes você abrir mão do direito que você tem. Abrir mão do direito de resposta porque você está certo. Mesmo assim você abrir mão desse direito porque você ama, você está apaixonado pelo propósito. Não, mas eu vou responder porque eu estou certo. Porque fulano fez e eu não aguento receber crítica, eu não aguento receber uma palavra. Mas por amor ao propósito, por amor, por eu ser apaixonada pelo propósito, eu vou abrir mão do direito que eu tenho. Se ele recebesse essas comidas, se ele recebesse essas coisas, ele não estaria errado, porque ele estava no direito dele. Mas por amor àquele povo que estava reerguendo aqueles muros, ele abre mão do direito dele. E hoje nós estamos falando, irmãos, de a Nova Jerusalém. Nós somos hoje a habitação do Senhor. Quantas pessoas destruídas, assoladas, como encontrava Jerusalém naquela época. E hoje o que tem se falado nessa casa é sobre uma edificação, sobre reerguer novamente, sabe? O que foi quebrado lá no Jardim do Éden, que foi o relacionamento de Deus com o homem, hoje é a construção novamente, o Cristo em nós sendo formado. Você está disposto a abrir mão dos direitos que você tem por amor ao propósito? E sabe uma coisa que o Senhor me disse que ficou muito no meu coração? Quem ama o propósito, ele ama aquilo que é destruído, o que está destruído. Não o que causou a destruição, mas aquele que está destruído. Ele ama sem olhar, Gente, o que Neemias olhando para aquele muro, ele podia muito bem estar onde... Problema daquele povo. Até porque se você for ver a história de Jerusalém, a história do povo de Israel, sempre que estava em ruínas, sempre que estavam em condições precárias, é porque tinham desobedecido ao Senhor. É porque tinham desobedecido ao Senhor. Mas Neemias olha com amor. Neemias olha com amor aquele povo. Eram seus antepassados, ele nem tinha participação ali, porque quando ele vai para Babilônia, se eu não me engano, pelas datas, acho que ele nem nasceu em Jerusalém. Ele nasceu já no exílio, já em Babilônia. Então ele não tinha vínculo de cidadania ali. Mas o amor ao propósito o fez abrir mão desses direitos que ele tinha. Aqui no capítulo 6, quando Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gésem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Foi o que eu disse, eu abri acho que o culto de domingo com esse versículo. Nós estamos num grande projeto, está sendo edificado em nós. A cada palavra que nós recebemos aqui, nós temos sido edificados, nós temos sido Cristo sendo formado em nós. Mas nós temos, muitas das vezes, irmãos, com as situações que acontecem, nós damos ouvido, sabe? A Sambalates, a Tobias e
E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei qual é a situação que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido, afligido na sua vida. Só que as pessoas não vão entender, as pessoas que não estão na mesma visão do propósito, não vão entender o que você está passando. E deixa eu falar. Deixa eu falar, você está focado no propósito. Você tem um amor, você está apaixonado pelo propósito. Então deixe que falem, deixe que as pessoas comentem. Nós temos aprendido aqui que enquanto nós damos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele, nós não temos mais reputação. Não em relação ao que nós fazemos ou não de errado, mas em relação ao que os outros pensam a nosso respeito. E na verdade, quando as pessoas começam a perceber que você está focado no propósito, irmãos, vão levantar coisas assim absurdas em relação a nós. Mas nós temos que, toda vez que se levantar, nós precisamos ter maturidade, como Neemias teve, dizer: eu não vou parar, eu vou continuar. Eu não posso parar. O propósito é muito maior do que a minha dor. O propósito é muito maior do que eu estou sentindo nesse momento. E Neemias 7 eu não vou ler porque ele é bem grande. Não, 7:70. Versículo 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouros, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Aqui está falando que o governador deu a tesouraria. Quem era o governador de Jerusalém agora? Quem era, igreja? Pode falar. Neemias. Ele está se referindo, ele nem citou o nome dele, ele disse governador. Neemias, ele fazia, por amor ao propósito, ele dava o exemplo com as suas próprias atitudes. Ele não mais só falava de chegar aqui em cima e falar: olha, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Mas quando você ia olhar para a vida dele, ele estava fazendo totalmente ao contrário. Não. Neemias, ele dava o próprio exemplo de vida. Ele dava o exemplo, ele ia e fazia. Ele dava o exemplo dele. E quando Sanbalat e Tobias mandam várias vezes, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes que eles tentam paralisar essa obra. É o que acontece conosco, né? Tentam nos paralisar para atrapalhar o propósito. Porque eu vou falar uma coisa para você. O diabo, ele não está nem aí para nós. O problema não é nós, o problema não é o plano que Deus tem para a nossa vida. Mas é o propósito. Ele quer, através das nossas vidas, atrapalhar o propósito. Ele quer paralisar o propósito. Ele quer que o propósito não seja concluído. Mas Cristo, como foi cantado aqui, ele venceu a morte. Ele já venceu. Agora, até que ponto nós estamos incluídos nesse propósito, sabe? Apaixonados com amor a esse propósito. Neemias encontra Jerusalém uma terra assolada, uma terra destruída por consequência do próprio pecado do povo. Agora eu quero que você pare e pense como você tem encontrado pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida. Sabe aquela pergunta, porque quando Neemias fica sabendo de Jerusalém, ele pergunta para um irmão dele que foi fazer uma visita lá e
e pergunta para ele: e aí, como que tá Jerusalém? Como que tá o povo que ficou lá? E ele dá a resposta: Jerusalém está assolada, Jerusalém está destruída. Você está preparado para essa resposta quando você perguntar para a pessoa: e aí, como é que você está? Você está bem? Nós estamos envolvidos nesse propósito a ponto de anular totalmente a nossa vida para fazer com que o outro esteja bem? Ou nós somos os donos da verdade e é isso que basta? Ou a minha família está salva e os outros? Neemias poderia pensar assim. Neemias poderia muito bem pensar: bom, eu estou aqui, trabalhando para o rei, comendo do bem e do melhor, tenho um cargo de confiança, mas ele foi chamado por um propósito, para cumprir um propósito. Assim como Cristo saiu, largou toda a sua plenitude, largou toda a sua glória, para cumprir um propósito, de fazer com que nós tivéssemos um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. E eu creio, irmãos, eu creio na reconstrução, eu creio na edificação. Nós passamos, como nós temos aprendido, nós passamos o rio. Mas existem aqueles ainda que estão com muita dificuldade, e nós não vamos chegar sozinhos, nós não vamos ser edificados sozinhos. Então você, mulher, que tem passado dificuldade com o seu marido, o outro vai olhar: irmãos, quantas vezes eu já ouvi: nossa, você é boba, você é isso. É amor ao propósito, não vai entender. Não vai entender quando você chegar em alguém e pedir perdão, mesmo você sabendo que a pessoa está errada. As pessoas não vão entender. Muitos vão até zombar da sua cara. Mas é amor ao propósito, não é mais sobre o que você tem. Não é mais sobre o seu orgulho, a sua vaidade. É sobre o amor ao propósito. Nessa noite, que o Senhor está querendo fazer conosco é fazer que o nosso coração seja humilde o suficiente. Em todo tempo, se você for ler o livro do começo ao fim, em todo tempo, ele sabe que ele conseguiu, ele fez a reconstrução em 52 dias. Toda Jerusalém teve um muro reconstruído, mas tudo ele dá glória ao Senhor. Ele sabe que por ele mesmo nós não temos, ele não tinha competência sozinho, ele sabe que foi a força do Senhor. Tem um capítulo aqui que ele começa a dizer, vai explicando o que cada um fez. Fulano fez isso, ciclano fechou ali, o outro guardou ali. O amor ao propósito faz com que nós tenhamos consciência que nós sozinhos não fazemos nada. Que eu posso estar aqui hoje falando, mas tem a irmã ali que quando eu cheguei estava limpando ali. Que quando a igreja fechada tinha pessoas discipulando, tinha outro orando ali. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. E cada um tendo a consciência, sabendo no que foi colocado no propósito. Haverá reconstrução na vida de cada um de nós, edificação. E nessa ministração que eu ouvi uns dias atrás, a pessoa que estava falando, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que na verdade nós achamos que quando nós tomamos a posição de deixar Cristo, viver em nós e a vontade dele ser feita em nós, a gente começa a falar que as coisas começam a ficar ruins. Não, as coisas pioraram. Nossa, e agora eu estou firme, as coisas só pioraram. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade é que quando nós estamos fora de Cristo, nós estamos numa escuridão. E ele dá o exemplo, quando nós entramos num quarto escuro, bagunçado, está escuro, você não vê a bagunça. Agora quando você acende a luz, a bagunça está ali. Mas é certo eu falar que a luz trouxe a bagunça? Não, a luz só revelou a bagunça. Então eu não sei como está a sua casa.
Eu não sei como está, sabe, o seu casamento, como está o seu relacionamento com o Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a luz ela só está revelando, e se ela está revelando é para que haja ação. Nós vamos consertar, nós vamos um ajudar o outro, nós vamos limpar, nós vamos arrepender dos pecados. E a reconstrução, a edificação de Cristo em nós será vista, será, sabe, manifesto para as pessoas, e as pessoas vão ser envolvidas nesse propósito. As pessoas vão olhar em nós e vão se contagiar, sabe quando você está perto de uma pessoa que ela, às vezes você chega meio cabisbaixo assim, a pessoa está tão feliz, tão alegre, acaba te contagiando. É isso que o Senhor está querendo de nós. É isso que o Senhor está querendo, que nós sejamos pessoas contagiantes do propósito para as pessoas lá fora. De pessoas aqui dentro da própria igreja, que muitas das vezes vem, senta, mas não tem esse amor, não tem essa paixão pelo propósito de fazer Cristo conhecido por todos, Cristo sendo formado em todos. Esse é o desejo do Senhor. E assim foi que Neemias conseguiu, em 52 dias, reerguer os muros de Jerusalém, fazer com que o propósito fosse cumprido, os muros reerguidos. Não desista daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida faz parte desse propósito, para completar, para fazer esse propósito ser cumprido. Cristo ser conhecido e formado em todos, esse é o propósito. Não desista do seu casamento. Hoje em dia é tão difícil, porque com essa história de feminismo, né? E eu não estou dizendo que você tem que, sabe, suportar, apanhar, não é isso não. Nós que temos Cristo precisamos entender que há um propósito. Eu fico olhando, irmãos. Hoje mesmo eu comentava com a minha prima de como foi a história do meu casamento, como foi a história, sabe, tenho 18 anos de casado, mas quantas lutas, quantas vezes, sabe, que teve por um fio. E hoje fazem 10 anos que eu voltei para Cristo e firmei e coloquei todas, sabe, as minhas vontades aos pés do Senhor. E é fácil? Não é fácil, mas, irmão, se eu fosse ouvir a voz do mundo, eu teria largado, teria separado. Mas eu olho pelo propósito, eu vejo, sabe, eu olho para a vida dele, eu vejo uma alma, eu vejo alguém que o Senhor ama e que vai cumprir o propósito. E durante todos esses anos eu olho e falo, falta tão pouco. Como que eu vou desistir agora? Falta tão pouco. Olha para o seu filho com esses olhos de amor pelo propósito. Olha para o seu filho com amor ao propósito. Falta tão pouco. Falta tão pouco. Eu vou desistir agora? Não, eu não vou desistir agora. Como o pastor disse domingo, né, que a maquete para esse relacionamento com Deus e o homem é o próprio casamento. A família, não desista da sua família. Há uma consequência tão grande, há algo tão, sabe, a separação do homem e da mulher é só o começo, porque aí começa a vir como uma cascata, tudo vai. Não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista do relacionamento seu com o Senhor. Não desista, sabe? Você pode olhar para dentro de você e falar, eu estou em ruínas, eu estou assolada. Mas é assim que é bom, quando está assim, porque aí vai começar a ser reconstruído, vai começar a ser edificado no fundamento correto que tem sido nos ensinado aqui, que é Cristo. Tudo que é construído nesse fundamento não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Esse fundamento é certeiro. Esse fundamento é o que faz tudo ser erguido, independente do tamanho, independente da grandeza. Esse fundamento é o correto. É esse fundamento que nos coloca de pé e nos faz firme.
se estamos fundamentados nele, nenhuma circunstância, nenhuma situação pode fazer com que nós venhamos a cair, a desistir. Se eu não me engano, não sei se é Tiago que fala que do homem que construiu a casa na areia e a casa sobre a rocha. Quando vem a onda, a areia, a que está construída na areia, ela desaba, mas você só vai saber aonde você está fundamentado quando vem as situações difíceis, quando vem as ondas, quando vem os problemas. É só assim que nós vamos saber aonde nós estamos fundamentados. Enquanto está tudo bem, não, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Mas está tudo bem, eu estou em Cristo. Não tem problema nenhum, eu estou em Cristo. Vem a onda, vem as situações difíceis, a luz começa a revelar situações difíceis. Irmão, não sinta vergonha. Agradeça, sinta como a Nathalie leu. Tenha prazer nas adversidades. Porque se Ele colocou luz, é porque você abriu o seu coração e a luz está revelando ali. Essa luz que revela para que nós venhamos a nos arrepender, a arrumar a casa, a fazer com que nós possamos nos alinhar ao coração dele. A que ponto nós estamos envolvidos no propósito? Qual é o amor que eu tenho pelo propósito? Vocês conseguiram entender que há planos diferentes para cada um de nós, mas o propósito é um só. O propósito é um só. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Eu vou finalizar, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Isaías 61. Versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Você pode fechar os seus olhos agora? Pai, mais uma noite onde o Senhor falou com nós em nossos corações. Senhor, nessa noite, o que o Senhor quer nos dizer é que nós precisamos amar, estar apaixonados pelo propósito, assim como Jesus se entregou a esse propósito a ponto de dar a sua própria vida. Senhor, nessa noite o que nós pedimos ao Senhor é que, Senhor, coloque esse amor, esse desejo, essa paixão pelo propósito, de estar envolvido, inserido nesse propósito, Senhor, a ponto de darmos a nossa própria vida, a ponto, Senhor, de anularmos, Senhor, da nossa própria vontade, da nossa própria vida, dos nossos desejos, está inserido, Senhor, nessa construção, nessa edificação, Pai, que nós possamos, Senhor, ter a mente alinhada com a do Senhor, que toda palavra, Senhor, que sair do Teu altar, que toda palavra, Senhor, que tem servido, Senhor, para a edificação do corpo, nós possamos tomar para nós, ó Deus, a ponto, Senhor, de viver somente para o propósito, que nós possamos entender, Senhor, que nós não temos mais duas vidas, nós temos uma vida, e tudo aquilo que nós fizermos ou tocarmos é para o propósito, para que Cristo seja formado, para que Cristo seja conhecido, para que Cristo seja tudo em todos, Pai. Esse é o nosso desejo nessa noite, Espírito Santo, que cada um aqui, Senhor, venha entender e ser inserido, amando e sendo apaixonado pelo propósito, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de Neemias, que nos ensina tanto, Senhor, em relação à reconstrução, a estar, Senhor, apaixonado pelo propósito. O Senhor hoje habita em nós, e
que nós possamos, Senhor, estar sendo construída em Ti, Jesus, que é o nosso fundamento correto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz a todos, amém? Irmãos, eu estava ali no fundo e como é lindo a gente ver o corpo de Cristo em movimento. Porque a gente vem de 2 domingos fundamentando palavras com palavras extremamente fortes, pesadas, palavras difíceis de descer, de digerir. E aí você vem na quarta-feira para uma continuidade e a Gisele vem com essa graça e derrama esse bálsamo, essa palavra, dando o mesmo norte, dando a mesma instrução. E é lindo a gente ver o corpo em movimento. Isso é o corpo de Cristo em movimento, amém? Cada um com a sua medida de graça para distribuir, cada um com a tua forma de tratar as pessoas. E eu acho isso muito lindo. E eu vejo, irmãos, diante de uma palavra dessa e das outras que estão sendo construídas, e a de domingo passado principalmente falou muito com os casais, eu entendo que o Senhor está apontando sinais para vocês, principalmente casais. O Senhor está apontando sinais, é como se o Senhor estivesse falando assim: parem de cavar, porque quanto mais você cavar, mais profundo você vai. Eu estou jogando a corda para vocês saírem desse buraco juntos. Então que você possa receber cada palavra, irmãos, cada versículo, cada ministração que tem sido liberada nessa casa, nesse altar, que você receba e pegue no teu espírito, porque cada uma delas é uma peça fundamental para esse tempo de edificação. Como eu falei, cada um que vai subir aqui para ministrar tem a sua medida de graça. Sabe, extremamente gostoso a gente estar ali no fundo, ver a Gisele ministrando, é o bálsamo do Senhor caindo, né? Aí vem eu no domingo com a taquara desse tamanho na mão, e já é um outro ambiente. Mas a palavra é a mesma, né? Algumas com mais fundamento e outras com mais descanso, com mais testemunho, com mais verdades de vida ministrada. E esse é o corpo de Cristo, amém? Então que você continue desfrutando. Você que tem passado aqui nesses dias, qualquer dúvida, irmão, qualquer dúvida que você tenha, ou auxílio que você precise, ajuda, nós estamos aqui para servir vocês. Nós temos aqui a equipe da casa para servir vocês, para ouvir vocês. Então, você pode ligar, você pode agendar um horário para conversar comigo, conversar com a pastora, enfim. Mas não se sinta só, não se sinta sozinho e não tome nenhum tipo de decisão sozinho para a tua vida. Vamos desfrutar desta magnífica obra de Deus nas nossas vidas, chamada igreja, o corpo de Cristo reunido, amém?